Imagina que você é a única pessoa que pode impedir um genocídio. Imagina que você tem acesso ao rei mais poderoso do mundo. Mas se você falar com ele sem ser chamada, você morre. E se você ficar calada? Se você ficar calada, um povo inteiro é exterminado. E essa foi a escolha que uma mulher teve que fazer na vida real. Ela era uma jovem judia, ela não tinha nem pai, não tinha mãe, ela virou rainha de um império inteiro. E a decisão que ela tomou mudou a história para sempre. Eu quero te contar hoje a história da rainha Esther. Mais do que isso, muito mais do que isso, eu quero mostrar para você o que a coragem dela tem a ver com a sua vida no dia de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Se você está chegando aqui no nosso canal agora, esse canal aqui ele é dedicado a estudar a palavra de Deus. Como que a gente faz isso? A gente faz isso de uma forma clara, direta e objetiva que faça sentido na sua vida. E esse vídeo aqui, ele faz parte de uma série especial, 5 mulheres da Bíblia que mudaram a história. E eu começo justamente por Esther, porque a história de Esther é um convite para você olhar para você mesmo e perguntar: será que Deus me colocou aqui nesse lugar que eu estou por um propósito? Então pega a sua Bíblia, se acomoda aí, fica comigo, já dá um like nesse vídeo, se inscreve nesse canal e vamos mergulhar aqui na palavra de Deus. Então vamos começar aqui entendendo o cenário dessa história, porque o cenário ele muda tudo. Esther era uma jovem judia, ela não tinha pai, não tinha mãe e ela acabou sendo criada pelo seu primo Mordecai. E eles viviam no Império Persa. Eles estavam longe de Jerusalém, estavam longe do templo, estavam cercados por uma cultura que era completamente diferente da cultura deles. E um dia ela foi levada para o palácio do rei Xerxes, e ela foi levada para lá por causa da sua beleza, por causa da sua postura, e ela foi escolhida nova rainha. Agora imagina só, você é a rainha, mas ninguém conhece a sua origem, ninguém sabe que você é judia. E aí vem Amã, que é o vilão dessa história, e ele convence o rei a assinar um decreto que é para exterminar todos os judeus do império. Não era um nem dois, eram todos. E aí Mordecai, ele manda um recado para Esther. Olha só o que está escrito lá em Esther, capítulo 4, no versículo 14. Diz assim: se de todo te calardes nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virão para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para um tempo como este é que chegastes ao reino. A frase que mais pula aqui nesse texto para mim é justamente essa: para um tempo como este. Você já ouviu essa frase? Eu quero que você entenda o peso que essa frase tem. Mordecai estava dizendo: Esther, Deus te colocou aonde você está, não foi por acaso, não foi sorte, não foi uma coincidência. Na verdade, foi um propósito divino. E aí vem a pergunta: o que será que Esther fez? Ela podia ter ficado quieta, ela podia ter se protegido, mas ela disse uma frase que é uma das mais corajosas de toda a Bíblia. Ela disse: se perecer, pereci. E o que isso significa? Significa que se eu morrer, eu morri. E ela foi diante do rei, ela foi lá sem ser chamada, ela foi arriscando a sua própria vida. E a lição que nós temos aqui é uma lição poderosa. Deus, ele nos posiciona em lugares estratégicos e muitas vezes a coragem que ele espera de mim e de você não é a ausência do medo. Esther, ela não era uma super heroína, não era a Capitã Marvel da história, mas ela escolheu obedecer a Deus e ela salvou uma nação inteira fazendo isso. E talvez você esteja assistindo esse vídeo e dizendo: ah, Renato, mas eu não sou rainha de lugar nenhum. E o que eu quero te dizer é que você não precisa ser uma rainha. Na verdade, você precisa estar disponível. Deus, ele usa aqueles que estão disponíveis e não aqueles que são perfeitos. Deixa eu te fazer uma pergunta nesse momento, e eu quero que você responda com toda a honestidade aí dentro do seu coração. Qual é esse tempo que você está vivendo na sua vida hoje? Aquela situação difícil que você está evitando enfrentar. Aquela conversa difícil, aquele passo de fé que você sabe que você precisa dar, mas o medo ele está paralisando você nesse momento. A história de Esther nos ensina que Deus ele não espera que o medo ele desapareça da sua vida, mas ele espera que a gente ande apesar dele. E tem um detalhe muito importante que eu quero que você saiba. Quando Esther ela decidiu ir até a presença do rei, ela não estava sozinha. O povo inteiro estava jejuando junto com ela. Ela pediu para que os judeus jejuassem junto com ela, então ela foi coberta de oração. E talvez Deus tenha te colocado hoje nesse mesmo palácio. Deus tenha te colocado num local de influência no seu trabalho, na sua escola, na sua família, na sua comunidade. Só que você ainda não percebeu que isso não é uma coincidência. Na verdade, é um chamado, é um propósito de Deus na sua vida. Eu oro para que Deus ele venha despertar em você essa mesma coragem que ele despertou em Esther. Que você consiga dizer dentro do seu coração: se eu perecer, pereci, mas eu vou obedecer a Deus. Uma coisa que eu percebi na minha vida é que nada acontece por acaso.
E eu costumo dizer que se Deus ele te chamou para entrar no barco, se Jesus te chamou para entrar no barco, ele vai te levar em segurança até o outro lado, mas você precisa ter um posicionamento de fé. Qual que é esse posicionamento que Deus está pedindo para você no dia de hoje? Então, se essa palavra falou com você no dia de hoje, eu quero pedir para que você compartilhe ela com alguém que também precisa ouvir sobre essa palavra no dia de hoje. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora, já ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo dessa série. E me conta aqui no comentário se você já viveu esse tempo que a Bíblia está falando aqui, porque eu quero saber. Que Deus em Cristo te abençoe e eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.